Eu sou o professor Roberto Stabile e hoje o nosso assunto é urbanização. Como eu sempre falo, grande importância para qualquer vestibular. Então vamos começar a aula, porque a urbanização é tudo que a gente tem que entender para dar prosseguimento ao processo da própria industrialização, da própria formação do espaço brasileiro. Então vamos lá. Urbanização. Primeira observação que eu faço aqui é o que é a cidade. Na verdade, a cidade ela tem inúmeros conceitos. Para o IBGE, por exemplo, uma cidade pode ser também um município, uma sede de poder. Aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, nós temos 92 cidades, 92 municípios. Nós tínhamos menos. O que aconteceu foi que, conforme a Constituição de 1988, o número de cidades, o número de municípios aumentou. Na verdade, cidade, município, existe uma confusão, mas cidade em si, ela tem uma série de características muito importantes, principalmente quando a gente fala de troca, comércio, bens. Essa relação dentro da cidade é muito interessante quando nós olhamos a nossa cidade em si. Eu, por exemplo, moro na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem uma população muito grande, quase 7 milhões de habitantes. Quando você fala sobre o Rio de Janeiro, você olha uma cidade multifuncional. Tem tudo isso que a gente falou. Tem distribuição de produtos, tem consumo de bens e serviços. É um espaço de múltiplas características, como a gente coloca. A sua cidade também deve ser assim. Algumas características em relação ao comércio, em relação a atividades esportivas, atividades culturais. Isso é cidade. E a cidade no mundo todo. Claro, existem cidades maiores, menores. É uma característica muito comum no mundo você ter essa diversidade de cidade. Muitos países, e aí eu vou fazer uma observação importante, muitos países ainda não têm o seu espaço geográfico urbanizado. Ou seja, a maior parte da população ainda vive nas áreas rurais. E esse é um conceito de grande importância da gente entender. Primeiro pelo seguinte, olha só, coloquei aqui crescimento urbano e urbanização. A gente falou sobre cidade, agora a gente vai falar um pouquinho sobre urbanização. Bom, falar de urbanização é tentar entender como é que esse processo aconteceu. Primeiro, porque muita gente confunde crescimento urbano com urbanização. Bom, vamos diferenciar isso agora. Para vocês também de grande importância. O que é urbanização? Urbanização é quando as áreas urbanas têm uma população maior do que as áreas rurais. A gente está colocando aqui, quando a população das áreas urbanas apresenta números maiores que das áreas rurais. Quando essa população nas áreas urbanas passa de 50%, nosso país já se torna urbano. E aí, como eu falei lá no início do vídeo, no Brasil, a urbanização ela acontece aproximadamente em 1976. Nós nos tornamos urbanos. E aí, é claro, em algumas cidades isso foi mais rápido, em outras cidades isso foi mais lento. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na região sudeste e o Rio de Janeiro foi mais rápido. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro nós temos 100% de população urbana. Praticamente todo mundo é urbano aqui. No estado do Rio de Janeiro, esses números estão variando entre 95% e 97% da população urbana, ok? Então, isso é muito comum em áreas onde você tem uma concentração, e a gente vai falar esse conceito na próxima aula, chamado de macrocefalia urbana, onde há uma concentração muito grande na metrópole. E isso aconteceu porque, se eu falei que a gente tem quase 7 milhões de habitantes, e o estado tem quase 16 milhões, o que vai acontecer é que eu tenho aproximadamente quase a metade da população do Rio de Janeiro aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então há uma concentração muito grande. Esse número já foi maior, mas há uma concentração muito grande da população da cidade do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E é importante a gente citar isso. Nós somos um estado urbanizado, claro. As regiões, por exemplo, norte e nordeste demoraram um pouco, norte mais ainda, demorou muito a se urbanizar. É claro, olha a diferença do norte do Brasil para regiões, principalmente litorâneas ou a região sudeste, onde você teve o processo de industrialização. Então isso a gente também tem que citar e é de grande importância também. Bom, e o crescimento urbano? Porque quando você fala de urbanização e você pensa em crescimento urbano, você tem que citar algumas características que eu acho que são importantes. Primeiro pelo seguinte, o crescimento urbano é quando a cidade ou a área urbana cresce. Eu estou falando que
A cidade do Rio de Janeiro começou a crescer, ela já era urbanizada, e ela começa a crescer, isso é o crescimento urbano, é o crescimento dentro da cidade, que pode vir do êxodo rural, por exemplo, de migrações de outras cidades ou de outros estados, do próprio crescimento natural da população aqui dentro. Vamos dizer que a população começa a crescer dentro do próprio município, da própria cidade, ter mais filhos, etc. Essa seria uma característica muito interessante para conceituar o que nós chamamos de crescimento urbano. São duas coisas distintas. Então nós já sabemos, urbanização é quando a população urbana se torna maior que a rural, e o crescimento urbano quando essa população urbana cresce. Isso nós chamamos de crescimento urbano. Bom, mas essa urbanização ela começa quando, Roberto? Porque eu já vou caracterizar para vocês, existem dois surtos de urbanização. O surto lá da primeira Revolução Industrial, que nós não participamos, lembrando que o Brasil teve uma industrialização tardia, então nós não participamos disso. Esse surto que acontece no século XIX, o século XVIII para o século XIX, e o segundo surto, onde nós participamos, que é a segunda metade do século XX, logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, que é quando nós participamos, porque é aí que se consolida o nosso processo industrial. Então a industrialização tem muito a ver, ou a Revolução Industrial tem muito a ver com isso. Nós vamos entender da seguinte forma, olha só, os primeiros passos da urbanização. Então, primeira Revolução Industrial, século XVIII, lá na Inglaterra, Inglaterra pioneira, as máquinas substituindo o trabalho do homem, a máquina a vapor, etc. O cercamento dos campos, a ideia do êxodo rural, a população sai do campo para a cidade. Muita gente me pergunta assim, poxa, Roberto, lá na Europa, então, estava tudo organizado, tudo estruturado, a população saiu do campo, foi para a cidade, e a cidade se organizou? Bom, galera, posso falar o seguinte para vocês, as cidades europeias não eram grandes cidades não, pelo contrário, tinham seus problemas também. E muitos problemas, tá? Muitos. Cidades que hoje nós conhecemos como referência em organização e estrutura, esquece. No século XIX, essas cidades tinham graves problemas. Primeiro porque não tinham infraestrutura. Essa população não encontrou infraestrutura no momento que saiu do campo e foi para a cidade. A Inglaterra foi um dos primeiros países a se tornar urbano, em 1850, só que as cidades inglesas apresentavam problemas, assim como na Bélgica, assim como na França e em outros países. Essas cidades, só um detalhe para a gente caracterizar isso. As cidades europeias só foram se estruturar pós Segunda Grande Guerra Mundial, não esqueça disso. Por quê? Porque muita gente achava que esse processo industrial foi um processo que favoreceu muito a essas cidades. E, na verdade, se ofertou muita mão de obra, porque imagina o pessoal saindo do campo e para a cidade, o êxodo rural. Porque os campos estavam cercados, ou seja, o que é cercamento dos campos? O enclosures, nós chamamos dessa forma. É quando você coloca a máquina e você não precisa mais do homem, então você vai expulsando esse homem do campo. Esse homem vai para a cidade, então a oferta de mão de obra na cidade é maior, ok, nas áreas urbanas. Essa área urbana começa a crescer, mas ela tem infraestrutura? Ela não tem infraestrutura. Essas cidades, elas passam por problemas, doenças e etc. Por quê? Porque a gente vai observar que não havia nenhum planejamento para isso. É claro que conforme o tempo vai passando, vai se reestruturando e vai se adaptando a essa cidade. Mas não pense que no século XIX, nesse primeiro momento, onde dá o pontapé inicial no processo de urbanização, que essas cidades seriam cidades maravilhosas. De maneira nenhuma. Essas cidades só foram se organizar, como eu falei, pós Segunda Grande Guerra Mundial. Isso é muito importante. E aí, como eu falei, a Inglaterra, o primeiro surto é a Inglaterra urbanizada, século XIX. O segundo surto, aqui, ó, coloquei a observação do Brasil. O Brasil se torna urbano na década de 70. Isso é muito importante a gente conseguir entender para mostrar a diferença que existe entre os países desenvolvidos da primeira Revolução Industrial e o Brasil que passou por uma Revolução Industrial com 100 anos de atraso. Por isso há uma diferença no processo urbano também. É claro, galera, se nós pensarmos em outras cidades, essas cidades conseguiram urbanização antes de 1970, mas o Brasil foi, na verdade, na década de 1970. E aí eu tenho uma outra observação importante, porque se a gente está comparando esses dois momentos, está comparando esses dois países, que são países distintos de urbanização, distintos, de características distintas em termos de industrialização, eu também tenho que entender que esse processo urbano, ele também é distinto. Eu falei que as cidades europeias tinham problemas. Sim, elas tinham problemas principalmente em relação à infraestrutura. Agora, mas como foi esse processo de urbanização? Como é que isso se caracterizou para cada momento? Bom, vamos lá. Então eu fiz uma diferença aqui
entre urbanização dos desenvolvidos e urbanização dos em desenvolvimento. Eu não coloco subdesenvolvido. Subdesenvolvido já é um termo ultrapassado para a gente. E subdesenvolvido coloca uma característica muito feia para os países, que eu estou falando que eles estão abaixo do desenvolvimento e igualo eles. E na verdade não é. Nós temos países distintos em termos de desenvolvimento, crescimento econômico e etc. Por isso que a gente coloca um termo certo a ser utilizado, e vocês vão passar a utilizar isso agora, é países em desenvolvimento. Então aqui, nos desenvolvidos, como foi no século XVIII, século XIX, essa urbanização ela foi gradual, ela foi lenta. Por quê? Não é assim, ó, chega no campo e fala assim, todo mundo sai, vamos para a cidade, acabou, acabou. Não, não é assim, galera. Calma. As máquinas vão substituindo o homem no campo e vai saindo esse homem do campo e indo para a cidade. Mas isso gradativamente. A gente está falando que, olha só, a primeira Revolução Industrial ela acontece no século XVIII. A Inglaterra se torna urbana no século XIX. Essa diferença são 70, 60 anos. Então o processo foi lento. Agora preste atenção. Organizado? Sim, bem organizado. Né? As cidades passaram a ser organizadas, por mais que ela crescesse de forma gradual, elas se organizaram. Não que tinham infraestrutura, mas mais organizadas. E é claro, como eu falei assim, mas Roberto, você que está colocando aqui a infraestrutura mais adequada. Uma infraestrutura mais adequada para aquele momento. Como eu falei, conforme o tempo vai passando, a gente vai estruturando a cidade. E vocês vão entender por quê. Porque quando eu falo da urbanização nos países em desenvolvimento, que é o caso do próprio Brasil, aqui nesse cenário, eu falo o seguinte, olha galera, a urbanização foi rápida e desorganizada. Por quê? Porque no momento em que a urbanização, no momento que a industrialização, ela se concretiza no território brasileiro, e eu vou dar o exemplo do Brasil, mas eu posso falar da América Latina, de alguns países da Ásia e etc. Mas vamos colocar o Brasil como referência nesse grupo. Quando a industrialização ela se consolida no Brasil na década de 50 para 60, um fluxo de êxodo rural intenso para cá. O crescimento populacional foi lá em cima. E aí o que acontece nesse cenário? O que acontece é que a gente não tem condições, e o poder público, o Estado, não tem condições de organizar sua população. Não só de organizar sua população, mas de dar uma infraestrutura adequada para ela. E é por isso que eu coloco aqui que a infraestrutura foi mais adequada. Não que você tinha mil maravilhas, como eu falei, existiam problemas nas cidades dos países desenvolvidos. No entanto, nos países em desenvolvimento, esses problemas foram maiores. Por que esses problemas foram maiores? Foi uma intensidade no fluxo migratório, principalmente do êxodo rural, do campo para a cidade e de outras regiões, de várias regiões brasileiras, para a região sudeste, estou dando um exemplo. Rio de Janeiro e São Paulo foram as cidades mais afetadas nesse processo. E aí, você tem condições de ocupar todo mundo de forma adequada? Ou seja, tem condições de ocupar todo mundo de forma que nós chamamos de formal, por isso que a gente coloca aqui a informalidade? Todo mundo tem lá a sua estrutura de saneamento básico, tudo certinho? É claro que não. Só para dar um exemplo para vocês, o Complexo da Maré tem mais de 200 mil pessoas. É muito maior do que muitas cidades no território brasileiro. Muitas. Somente o Complexo da Maré. Se eu juntar então a Rocinha e o Complexo da Maré, dá muito mais do que a população de Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Ou seja, a gente não conseguiu organizar a população dentro da cidade em si, a gente segregou essa população, infelizmente, e aí, consequentemente, eu criei submoradias e outros processos e outros problemas dentro desse espaço urbano. Então, essa é a diferença maior entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, que nós chamamos de urbanização. Aqui eu tive problemas? Sim, mas não foram problemas tão graves quanto aqui, nos países em desenvolvimento. Bom, galera, espero que a gente tenha falado tudo sobre isso e até a próxima aula.